E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente voltou, né, para fazer mais um videozinho falando um pouco sobre essa vida muito louca de quem advoga, hein? Desculpa a careta aí, tá, gente? Inclusive, hoje o clima tá mais ameno, né? Comecinho de mês, início, né, aí dos nossos prazos, mais luminosidade, mais umas espinhas por aqui, mas tudo bem, né? Faz parte de ser mulher independente da profissão. Se bem que tem uns caras também que tem uns espinhos por aí, né, gente? Gente, é o seguinte. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma situação que... Desculpa, eu tenho mania de estar falando aqui e olhando pra lá. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma situação que eu já enfrentei na advocacia em algumas audiências que eu fiz na Justiça do Trabalho, independentemente do estado. Já passei por isso fazendo audiência no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. Que é o seguinte, a gente faz requerimento em audiência, certo? Quer pedir a juntada de uma prova documental, quer fazer uma pergunta à testemunha e simplesmente o juiz defere a nossa pergunta. E aí você diz assim, doutor, eu preciso que consigne em ata a minha pergunta. Ele diz, doutora, não vou consignar. Por quê? Porque eu não tô afim, porque eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado a nada, né? Porque muitas vezes eles alegam que é porque eles, muitas vezes o julgador alega que ele, enquanto juiz, possui discricionariedade para conduzir a audiência da forma que melhor convém a ele. E que ele acha que aquele pedido é incabível naquele momento. Doutor, o senhor quer indeferir? Beleza, ok, indefira, colega. O senhor está passado de razão, o senhor pode deferir e indeferir o que o senhor quiser. Agora, conste os meus requerimentos em ata. E aí, gente, como muitas vezes o magistrado não quer consignar o que a gente quer pedir, a gente tem que saber argumentar e discutir. E o que poucas pessoas sabem é o seguinte, é que a CLT traz um regramento que prevê que as ocorrências da audiência devem constar em registro. O que acontece? O artigo 817 da CLT, certo? Ele prevê que as audiências elas serão registradas em um livro próprio e que cada registro deve trazer o resumo do processo, a solução e ocorrências eventuais, requerimentos de produção de provas, gente, e protestos judiciais são ocorrências eventuais, certo? Mas, como se isso não bastasse, a gente ainda possui o artigo 360, inciso 5º do CPC, que diz que ao juiz, e aí eu vou pedir perdão, porque eu vou parar para olhar aqui a norma para ler exatamente, certo? O artigo ele diz o seguinte, que o juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados à audiência. Ou seja, ele é obrigado sim a registrar todo o requerimento que o advogado faz. Por mais que ele entenda que o requerimento é incabível, ele pode até aplicar uma multa por litigância de má-fé. Pode, está dentro do direito dele, da discricionariedade dele. Agora, o que ele não pode é ele dizer, eu não sou obrigado a registrar seu requerimento, certo? Aí surge um problema, porque se você não registra o seu requerimento em audiência, como é que você, mais lá pra frente, se você está advogando pela empresa e você está querendo uma improcedência e você quer dizer assim que a matéria não restou amplamente provada porque a sua pergunta foi indeferida, como é que você vai conseguir provar isso aí se você não tem um registro do que aconteceu na audiência? Entendeu? E o pior é que o artigo 795 da CLT, quem estuda um pouquinho processo de trabalho sabe disso aí. Diz o seguinte, que nulidade processual tem que ser arguida no primeiro momento de falar nos autos. Se for em audiência, em audiência. Se for nos autos, nos autos. Então você vai ficar totalmente a ver navios, porque você vai ficar sem o registro do seu pedido, você vai ficar sem o registro dos seus protestos e você não vai ter matéria para tentar reverter a decisão do juiz. E aí, por conta disso, que você deve conhecer essas normas, tá? Além disso, você pode se apegar a outro artigozinho bacana que o CPC traz pra gente. É o seguinte, o artigo 367, ele diz no parágrafo 5º que as audiências elas podem ser gravadas em imagem e em áudio,
em meio digital ou analógico, certo? Desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores. 367, parágrafo 5º, tá? Isso aí é justamente para permitir, por exemplo, é uma das coisas que permite, por exemplo, que uma audiência tem uma câmerazinha lá gravando. A Justiça Federal está de parabéns, porque faz isso, disponibiliza o áudio do que acontece na audiência no sistema do CRETA, e isso permite que a audiência ocorra com transparência, evitando abuso por parte de advogados, de magistrados e de promotores, como deve toda uma audiência ser conduzida. Na Justiça do Trabalho, infelizmente, a gente passa por essa dificuldade de fazer um requerimento, o juiz não for, constar em ata e fica por isso mesmo. E aí você pode fazer utilização desse seu aparelhinho tecnológico bacaninha chamado celular. Por quê? O artigo 367, no parágrafo 6º, ele diz o seguinte: a gravação a que se refere o parágrafo 5º, que é o que eu acabei de mencionar, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial, certo? Então, se o juiz chega e diz assim, doutor, desligue o celular, você não tem obrigação. Até porque você pode utilizar seu aparelho telefônico para gravar a audiência. Gente, eu não estou dizendo que você que, enquanto advogado, deve chegar numa sala de audiência fazendo tumulto, não. Muitas vezes, só o fato de você citar essa norma, que tem magistrado que desconhece, assim como tem advogado, já permite que o juiz reveja a posição dele, certo? Mas se chegar a um ponto de desgaste em que seu requerimento você acha que é imprescindível e ele indefere, não resta outra situação, gente, a não ser você gravar. Porque você, acima de tudo, é um advogado e advogado tem que lutar pelo respeito ao devido processo legal, pelo exercício amplo de suas prerrogativas funcionais. E a partir do momento em que um pedido de juntada de prova documental é indeferido e você não tem como constar em ata, você fica impedido de trabalhar. Como é que você vai fazer mais pra frente um recurso ordinário alegando nulidade processual? Então, gente, assim, eu vim falar sobre essas normas hoje porque ultimamente eu só tenho falado sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária, mas assim, porque eu tenho tentado muito disseminar conteúdo de direito material, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, certo? Sobre regras processuais. Porque se você não conhece as regras processuais, se você não conhece, você acaba muitas vezes jogando o direito do seu cliente fora, entendeu? Então, assim, se, por exemplo, você chega em uma sala de audiência sabendo que a testemunha da outra parte é amiga íntima e pessoal da parte e você apresenta uma contradita à testemunha e você quer instruir e o juiz indefere e você simplesmente fica calado, acabou. Você ali deu pano pra manga pra uma testemunha que não podia nem prestar depoimento em juízo, entendeu? Tá falando um monte de coisa que vai ficar registrada em ata e que o juiz vai valorar para dar a sentença dele e muito provavelmente o tribunal também, entendeu? Então, assim, gente, vamos sempre focar na questão do estudo do processo de trabalho, do processo civil, certo? Que isso é muito importante. Você pode até não ser um mais do direito do trabalho, né? Na hora de fazer uma audiência, na hora de fazer uma sustentação oral. Porque muitas vezes isso aí é para quem é especialista na área, já está na peça, etc. Mas você que vai fazer a audiência, seja como correspondente, seja como advogado associado, seja como um cara que está começando naquela área do direito, você tem a obrigação de conhecer regras de direito processual do trabalho e regras de direito processual comum, tá? E só pra gente encerrar esse assunto, eu queria falar para vocês o seguinte, que todas essas normas que eu mencionei do CPC podem ser aplicadas ao processo do trabalho, porque tem um artigozinho bem bacana, que é o 769, que ele diz o seguinte: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, certo? Enfim, gente, vamos divulgar, né? Informação, conhecimento, compartilhe o vídeo, que isso é muito importante, porque você vai ajudar outras pessoas a terem acesso a essas informações. Gente que muitas vezes não tem tempo para estar preso no escritório 10, 12 horas por dia, para estar lendo um código de processo civil, artigo por artigo, uma CLT artigo por artigo. Até porque essas informações que eu passei aqui são informações rápidas
que permitem que uma pessoa que não entende muito da área na qual está atuando, entendeu? Consiga pelo menos fazer um bom trabalho e desempenhar suas prerrogativas funcionais sem encontrar barreiras limitadoras, tá? Acima de tudo, a gente tem que ter conhecimento e informação para dialogar dentro de uma sala de audiência, certo? Não é só fazer 5 anos de direito, passar no OAB e começar a dar carteirada por aí, não, que não é assim que funciona, não, certo? Porque senão você só vai ser mais uma estatística, você não vai ser um profissional que vai fazer uma diferença no sistema e no mercado. Tá certo, gente? É isso aí. Vai estar uns cardzinhos linkados por aí com os meus últimos vídeos sobre a reforma do trabalho, reforma previdenciária, tá? Por aqui também vão ter uns cartõezinhos direcionando para os meus últimos vídeos, tá? E aí vocês podem ver. Enfim, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição, tá? E vamos divulgando informação, gente. É isso aí. Tchau, tchau!